Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e nesse encontro de hoje falaremos sobre a cirurgia de acesso dos dentes anteriores. É importante se ter em mente que o tratamento endodôntico é composto de várias fases e todas essas fases são dotadas de igual importância. Assim, o operador deve destinar cuidado, diligência, bastante precisão e qualidade em cada uma dessas etapas. Não se pode dizer, por exemplo, que a abertura do canal radicular seja mais importante ou menos importante que a sua limpeza. Não se pode dizer também que a desinfecção, por outro lado, é mais ou menos importante que a modelagem. Enfim, todas essas etapas são etapas sequenciais, são etapas concatenadas e todas elas possuem igual importância para o sucesso da terapia endodôntica. A importância da cirurgia de acesso para o sucesso da terapia endodôntica, ela já foi estabelecida historicamente. Tanto é assim que pesquisadores disseram que a maior parte dos fracassos da terapia endodôntica, ela advém do preparo incorreto da cavidade de acesso aos canais radiculares. Dessa forma, para que a cirurgia de acesso seja feita com a qualidade que dela se espera, estabeleceram-se normas para uma boa realização desse preparo cavitário. A primeira orientação que se tem é que o objetivo é dar acesso direto à região apical e não somente aos orifícios de entrada dos canais radiculares. Ou seja, o profissional deve ter acesso franco, não só à entrada, que é o orifício de entrada do canal radicular, próximo à câmara pulpar, mas o operador deve ter condições de atingir toda a extensão do canal principal aqui, onde ele vai trabalhar. Uma outra regra que se tem é que os preparos da cavidade de acesso são diferentes daqueles outros realizados em disciplinas como, por exemplo, dentística. Em dentística, houve tempo em que se fazia extensão preventiva obedecendo às áreas de relativa incidência de cárie. Na endodontia, ao contrário, a cavidade de acesso ela é orientada pela anatomia interna do canal radicular. A segunda regra que se tem é de que os preparos da cavidade de acesso eles são diferentes daqueles realizados em dentística. Por exemplo, na dentística, durante muito tempo, utilizou-se aí a chamada extensão preventiva, ou então seguiu-se a anatomia topográfica externa do dente. Na endodontia, ao contrário, o que vai reger a boa realização da cirurgia de acesso é a anatomia interna, tanto da câmara pulpar quanto dos canais radiculares. E essas anatomias de câmara pulpar e de canal radicular, elas serão fundamentais para o formato final da cavidade e para o sucesso da terapia endodôntica. Ainda mais, na endodontia, é fundamental que se conheça a anatomia interna dos vários dentes, principalmente daquele dente em que se está realizando a intervenção. Assim, o conhecimento da anatomia interna do elemento dental que está sendo submetido ao tratamento endodôntico é de fundamental importância para o sucesso da terapia que se está fazendo. Outra orientação é de que o acesso endodôntico ele é efetuado através da superfície oclusal dos dentes posteriores e da lingual ou palatina dos dentes anteriores. Deve-se, durante a realização da cavidade de acesso, como boa norma, preservar remanescentes dos dentes e reduzir ao mínimo as interferências oclusais quando necessário. Assim, cabe ao profissional deixar o paciente numa situação de conforto, retirando, por exemplo, superfícies cortantes, retirando eventuais superfícies que podem levar à fratura do elemento dental e fazer com que ele se torne inviável para um aproveitamento a posteriori. Nós devemos regularizar as paredes circundantes do dente e da cavidade de acesso. Enfim, nós devemos trabalhar o elemento dental para que ele receba adequadamente o tratamento endodôntico e garantir a sua recuperação dentro de um planejamento posterior, para que ele possa ser recuperado, ser aproveitado de uma maneira que o paciente vá se beneficiar da realização do tratamento. As etapas operatórias da cirurgia de acesso, elas são divididas didaticamente também em ponto de eleição, direção de trepanação, forma de contorno inicial, forma de conveniência e limpeza e antisepsia da cavidade. Nós vamos fazer considerações a respeito de cada um desses tópicos e justificar as suas necessidades e as suas existências. O que vem a ser o ponto de eleição? O ponto de eleição
é um ponto pré-determinado na face lingual dos dentes anteriores, na lingual ou palatina, de incisivos e caninos, e na face oclusal dos dentes posteriores, que são os pré-molares e molares. Então, o ponto de eleição nada mais é do que aquele ponto que nós escolhemos, nós elegemos, daí o nome ponto de eleição, para iniciar a realização da cirurgia de acesso. É o ponto pelo qual nós vamos iniciar o desgaste ali para realizar a cirurgia de acesso. Nada mais é do que a direção de desgaste. Então, é a direção dada à broca na execução do desgaste do dente para a realização da cavidade de acesso. E essa direção ela pode se modificar de acordo com a posição do dente no arco e de acordo com a configuração tanto da coroa quanto da sua cavidade pulpar. Então, essa direção de trepanação, portanto, nós determinaremos uma direção inicial e nós veremos que essa direção ela pode mudar dinamicamente de acordo com a etapa ou então de acordo com o grau de desgastes que destinamos ao elemento dental ou então da fase que nós estamos realizando a cirurgia de acesso. Forma de contorno inicial. A forma inicial da cavidade de acesso ela resulta da anatomia interna da câmara pulpar, ela resulta da topografia da câmara pulpar. Esse formato inicial da cavidade nada mais é do que a projeção externa da anatomia interna na câmara pulpar. Assim, essa forma inicial da cavidade ela vai variar de acordo com cada tipo de dente em que se está realizando a terapia endodôntica. E há também fatores que interferem na anatomia interna e que nós devemos apreciar. Por exemplo, nós devemos considerar o tamanho da câmara pulpar, devemos considerar a forma da câmara pulpar e também o número de canais e as suas curvaturas. É de fácil constatação, pois, que o conhecimento da anatomia interna é de fundamental importância para a realização da terapia endodôntica, visto que essa anatomia interna ela vai interferir não só no formato da cavidade de acesso, mas também em todas as fases posteriores aí que se seguem durante a realização da terapia endodôntica. Nós recomendamos a vocês que leiam o capítulo de anatomia interna dos professores Marco Versiani, Graziella, Jesus Djalma Pécora e Manuel Damião de Souza Neto, que está no livro Lopes e Siqueira, Endodontia, na sua última edição. Nós entendemos que o assunto foi abordado ali de forma pertinente, de modo que os conhecimentos estampados no capítulo desse livro, eles serão de grande valia para a realização da terapia endodôntica. Assim, é de fundamental importância que vocês consultem essa obra. Assim, em relação à forma de contorno inicial, que dissemos ser fundamentalmente dependente da anatomia interna, nós, ao consultar o capítulo indicado, nós veremos que existe grande variação da anatomia interna dos elementos dentais. Existe variação tanto de configuração de câmara pulpar, como também de canais radiculares. Nós poderemos ter formatos mais clássicos, nós poderemos ter divisões em nível de terço médio, divisões maiores, divisões menores, poderemos ter divisões próximas à coroa do elemento dental que terminam em 2 forames, enfim, a variabilidade anatômica é muito grande e o profissional deve conhecê-las e deve sempre pensar na possibilidade de que elas estejam ocorrendo no elemento que se está intervindo. Assim, é de boa norma pesquisar essa variação anatômica durante a realização da terapia endodôntica. Nós devemos fazer análises radiográficas minuciosas com o objetivo de se detectarem variações dessa anatomia. Isso fará com que o profissional aumente as chances de sucesso da terapia que está realizando. Forma de conveniência nada mais é do que a forma final da cavidade de acesso e ela é obtida de acordo com a curvatura do canal e a posição do dente. Assim, a forma de conveniência é uma forma que facilita a realização das manobras operatórias por parte do profissional. Daí o nome conveniência, ou seja, aquela forma que melhor convém ao profissional durante a realização da terapia endodôntica. E essa forma de conveniência ela tem alguns objetivos, que seria o favorecimento do acesso livre ao orifício do canal radicular. Ora, o profissional tem que alcançar não só o canal, mas ele também tem que ter um acesso direto ao forame apical,
porque próximo desse forame é que vai se localizar o limite mais extremo, mais profundo do comprimento de trabalho. Essa forma de conveniência também favorece as técnicas de obturação e, por fim, ela propicia ao profissional que ele mantenha o controle completo sobre os instrumentos endodônticos que ele está utilizando durante a realização dessa terapia, durante a realização do tratamento endodôntico. Por fim, nós temos a limpeza e antisepsia aí da cavidade de acesso, que é executada por meio de irrigações, e os objetivos dessas irrigações e aspirações e que se deva observar frequentemente a cavidade e impedir que algum elemento estranho, algum fragmento oriundo ali do preparo seja introduzido para o interior do canal radicular. Isso se torna extremamente crítico e importante quando nós estamos intervindo em dentes com grandes lesões de cárie e também em dentes restaurados. Com grandes lesões de cárie, nós corremos o risco de levar para locais mais profundos aí do sistema de canais radiculares a contaminação existente na coroa e até mesmo aí tecido cariado, dentina infectada, coisas dessa natureza. E também outra questão que já assume fundamental importância é quando nós estamos intervindo em dentes restaurados e durante o desgaste ali da broca na coroa, pode ser que haja pulverização de elementos metálicos, de elementos restauradores, e que esses elementos possam cair no interior do canal radicular e vir a trazer, essa queda pode vir a trazer algum tipo de dificuldade para as manobras posteriores, para que se ganhe a região apical do canal radicular. Então nós devemos, ao máximo, evitar a queda de fragmentos estranhos, sejam eles contaminados ou não, no interior do canal radicular por motivos óbvios. Em relação à cavidade de acesso nos incisivos e caninos propriamente dita, nós temos aí que nos lembrar de que o canal radicular ele não é um cone perfeito, ele não é um cone tridimensional como se fosse um biju de sorvete, no caso dos dentes superiores, um biju de cabeça para baixo. Então nós vamos ter aí o canal principal, nós vamos ter aí canais colaterais aqui, ó, que percorrem grande extensão aqui, ó, paralelamente ao canal principal, intercanais ligando esses dois tipos de canal anteriormente falados. Teremos canais em forma de rede, daí o nome de reticular. Nós teremos canais laterais aqui saindo do canal principal, aí indo até a parte de inserção, aí, né, próxima ao periodonto lateral do dente, né, ligando aqui o canal principal ao periodonto lateral do dente. Nós teremos canais recorrentes que saem do canal principal e a ele voltam. Teremos canais secundários e canais acessórios. Enfim, a ideia que se quer passar é de que o canal radicular, na realidade, ele não é uma coisa única, não é uma coisa simples e que estamos diante de um sistema de canais radiculares, sistema esse que demanda uma atuação bastante criteriosa do profissional e uma ação bastante complexa, conjugando instrumento e soluções irrigadoras, medicação intracanal, enfim, toda aí uma série, todo um arsenal de terapia para que se possa atingir o sucesso da terapia endodôntica. O incisivo central superior, evidentemente que esses dados que aqui apresentamos eles são variáveis de acordo com a pesquisa em que se está analisando, mas ele tem aí em torno de 23 milímetros como comprimento médio, uma inclinação para distal na boca em torno de 3 graus, para palatina de 15 graus, número de raiz normalmente uma raiz com um único canal radicular, embora na literatura existem aí a profusão vários casos clínicos em que se relata a incidência de mais de um canal no incisivo central superior. Então nós devemos abandonar essa zona de conforto de que o incisivo central é um dente de canal único em 100% dos casos. Particularmente, sou partidário de que se abandone essa posição e que o profissional sempre, durante a realização do tratamento, ele pesquise a existência de mais de um canal e ele só se dê por vencido depois de muito pesquisar e nada encontrar. A forma do canal radicular é uma forma cônico-piramidal, a direção da raiz, na maioria dos casos, é reta,
em quase 10% dos casos inclinada para vestibular, em 7, quase 8% inclinada para distal. Esse dente aparece na cavidade bucal por volta de 6, 7 anos de idade e tem a sua risogênese completada por volta de 10 anos. Ainda na obra que apontamos para vocês, lá no capítulo de anatomia interna, no livro de Lopes e Siqueira, escrito pelos professores Marco Versiani, Graziella Leone, Jesus Djalma Pepper e Manuel Damião de Souza Neto, vocês podem encontrar lá a vista frontal do sistema de canais radiculares aqui, né? Então nós temos aqui a vista frontal do sistema, nós temos uma visão mesiodistal e mostrando aqui a variação que pode existir na vista frontal. Ora, ao analisar essa figura, nós devemos entender que a anatomia interna, ela copia o contorno topográfico externo da coroa e da raiz do dente. Ora, se temos aqui que a coroa do incisivo central ela é triangular ou então quadrangular, da mesma forma será a câmara pulpar. A raiz do incisivo central, normalmente ela é cônica, né, tridimensionalmente, e da mesma forma se dará com o canal radicular. Então, câmara pulpar e canal radicular, eles reproduzem internamente o contorno topográfico externo, respectivamente, de coroa e de raiz, em todas as visões, aqui numa visão vestíbulo-lingual, aqui numa visão próximo-proximal, temos as depressões de desenvolvimento, que determinam a existência de dentículos na incisal, da mesma forma eles se repetem aqui na anatomia interna. Vejam aqui, uma inclinação acentuada para vestibular aqui da raiz, a mesma forma acontece com o canal radicular. Na cervical aqui, um corte sagital aqui ao longo eixo do dente, né? Aqui seria um corte aqui na cervical, aqui em nível de terço médio e em terço apical. Isso no incisivo central e a mesma coisa acontece no lateral. O incisivo lateral, daqui a pouco falaremos sobre ele, o incisivo lateral que apresenta essa dificuldade aqui, que seria a inclinação distal da extremidade apical da sua raiz. Essa é uma dificuldade bastante grande para a realização do tratamento endodôntico. Em cortes sagitais, a mesma coisa se pode observar em relação ao central. O canal radicular, ele normalmente assume aqui um formato bastante próximo do circular. Às vezes existe algum achatamento em alguma região, mas ele nunca abandona por completo o formato circular ou próximo disso aí. Bom, em relação às etapas operatórias, nós temos para esses dentes também ponto de eleição, que vem a ser aí o ponto de eleição para o incisivo central. Nós vamos fazer aqui o jogo da velha imaginário, aqui, né? Numa linguagem mais moderna, é o hashtag, e no quadrante central, imediatamente para a incisal do cíngulo, nós vamos eleger o ponto em que iniciaremos o desgaste, por isso chamado ponto de eleição. Vejam aqui, ó, ele está no quadrante central, imediatamente para a incisal do cíngulo. Aqui está a incisal, aqui está o cíngulo aqui, imediatamente para a incisal. Uma outra forma de se ver é se nós pegarmos uma linha que tangencia a face palatina da raiz, com outra que tangencia a face da coroa, a face lingual da coroa ou palatina. Na intersecção dessas duas linhas imaginárias estaria o ponto de eleição. Particularmente acho essa situação mais difícil, porque esse dente estando inserido na boca, não se tem como imaginar essa linha aqui que tangencia a face palatina da raiz. Essa situação aqui é uma situação mais clinicamente palpável. E qual que é a função de se estabelecer esse ponto de eleição? Esse ponto de eleição ele é estabelecido com a finalidade de se atingir a câmara pulpar na sua parte mais volumosa. Então, o ponto de eleição é uma questão de segurança operatória. A boa técnica determina que se tenha o ponto de eleição para a incisal do cíngulo com a finalidade de que se atinja
a parte mais volumosa da câmara pulpar. Nós temos aqui, ainda naquele capítulo de anatomia os incisivos, aqui ó, novamente mostrando as variações anatômicas e ressaltando sempre, a gente repete aqui, para que fique bastante claro que a anatomia interna nada mais é do que a projeção para dentro da anatomia, do contorno topográfico externo, tanto da coroa quanto da raiz. Então nós temos aqui ó, a coroa se projetando aqui para a anatomia da câmara pulpar e o contorno da raiz projetando-se para o contorno do canal radicular. Da mesma forma aqui, em cortes sagitais, ó, o canal radicular aqui, ó, terço cervical, terço médio e terço apical, mantendo o formato aproximado aí de um círculo, com alguma alteração de forma, reproduzindo o que acontece com a raiz. É importante lembrar que podem acontecer situações em que haja alteração da morfologia interna. Por exemplo, se o dente, em uma situação clínica, ele tenha sofrido um trauma, isso é muito comum no incisivo central, principalmente que crianças batem, chocam esse dente contra superfícies duras, principalmente em bordas de piscina, pode ser que estímulos subclínicos possam fazer com que haja alteração dessa configuração interna, que mediante a deposição de dentina. E essa alteração fará com que tenha que se modificar o ponto de eleição. Essa situação, evidentemente, é uma situação que vai demandar a realização do ato operatório por um profissional mais experimentado. E a primeira situação que se deve ter é uma análise minuciosa da radiografia de diagnóstico, né? Analisando aqui a radiografia, aqui seria um tipo de radiografia de diagnóstico, nessa outra situação, outro tipo, mostrando aqui a diminuição do espaço endodôntico. Aqui seria um dente mais jovem, o espaço endodôntico aqui de câmara pulpar e canal radicular mais amplo. Nessa situação aqui, nós temos um elemento dental com menor volume, menor espaço aqui endodôntico de câmara pulpar e de canal radicular. Assim, diante dessa situação de menor espaço, há necessidade que se tenha mais cuidado de que o profissional, para que o profissional possa realizar a intervenção com mais segurança. A direção de trepanação, que como foi dito é a direção dada à broca durante a realização da cavidade de acesso, nos dentes anteriores, sejam eles incisivos, centrais, laterais ou caninos, ela vai ser perpendicular ao longo eixo do dente. Por que se tem aqui o ponto de eleição e essa direção de trepanação? Esse ponto de eleição e essa direção de trepanação, eles são estabelecidos para que se atinja a câmara pulpar na sua parte mais volumosa, evitando assim a ocorrência de erros. E caso esses erros aconteçam, que eles sejam passíveis de recuperação e não determinem a extração do elemento dental. Então vejam só, a direção de trepanação ela é perpendicular ao longo eixo imaginário do dente. Aqui nós devemos chamar a atenção de que ela não é perpendicular à face palatina. Ela não é perpendicular à face palatina, ela é perpendicular ao longo eixo do dente. O operador ele deve acionar a broca, trépano, por isso direção de trepanação, já dissemos isso, né? Então ele vai acionar a broca em movimentos intermitentes sob refrigeração até que ele caia no vazio. Essa sensação de queda no vazio é decorrente do fato de que o profissional vem desgastando a superfície até que ele rompe essa superfície, deixa de haver a resistência da parte dura e a broca cai nesse vazio da câmara pulpar. Aí o profissional deve forçar as partes laterais da broca esférica de dentro para fora e trazendo a cavidade, o desgaste para incisá-lo. Então, o profissional coloca a broca acionada, traciona contra o teto e retira a broca. O limite cervical da cavidade é o ponto de eleição. Então, aquele ponto no qual o profissional iniciou o desgaste até cair no vazio é o limite mais cervical da cavidade. Acima desse ponto nós temos o cíngulo, e o cíngulo não é desgastado.
O cíngulo nada mais é do que um maciço de esmalte de dentina formado pelas cristas marginais mesial e distal. Então esse cíngulo aqui é uma região de bastante reforço do dente e que nós devemos preservar. O profissional deve fazer o desgaste, caiu com a broca no vazio, ele coloca essa broca sempre em movimentos intermitentes, traciona para a incisal, que assim ele vai fazendo até aqui na parte mais incisal da câmara pulpar. Percebam que aqui na borda incisal não existe câmara pulpar. Ora, se não existe câmara pulpar, é a parte incisal do dente não vai sofrer nenhum tipo de desgaste. É importante ressaltar isso. Então está aqui uma demonstração. Evidente que aqui o dente está invertido por uma questão de apoio em laboratório do profissional, né? Então a broca ela é colocada, insistimos aqui tem o jogo da velha, ela é colocada imediatamente para a incisal do cíngulo. Então quadrante central, imediatamente para a incisal, em momentos intermitentes ela é acionada até a queda no vazio. Então, o profissional vem com a broca, desgasta até que se tenha a queda no vazio. Aí ele aciona a broca, entra no orifício que ele criou e vai tirando de dentro para fora. Percebam, quando a cavidade é feita de dentro para fora, quem está regendo os atos profissionais é a anatomia interna. Jamais haverá erro. Quando o profissional se deixa guiar pela anatomia interna, que ele domina, que ele conhece, que ele é capaz de sentir ali durante o ato operatório, não haverá erro. Então está aqui uma demonstração fotográfica do ponto de eleição e a direção de trepanação estabelecida perpendicular ao longo eixo do dente. Insistimos, não é perpendicular à face palatina. A forma de contorno inicial da cavidade, conforme dissemos, ela é dependente fundamentalmente da anatomia interna, né? Nós temos aí que retirar o teto. O teto nós vamos destampar, descobrir aí, tirar essa parte aqui, essa estrutura de esmalte e dentina que cobrem a câmara pulpar na face palatina. Então nós temos aqui, ó, nós temos a câmara pulpar copiando o contorno da coroa, né? Aqui nós temos o ângulo meso-incisal, o ângulo disto-incisal, crista marginal distal, crista marginal mesial, aqui temos o cíngulo. Vejam que a cavidade de acesso, ela acaba sendo uma reprodução da anatomia interna, conforme nós já dissemos reiteradamente. Sob a crista marginal mesial, também debaixo da crista marginal distal e na face incisal, não existe câmara pulpar ali, embaixo dessas estruturas. Ora, se não há câmara pulpar, não há cavidade de acesso. Então essas estruturas são preservadas. Vejam, preservação da incisal intacta, preservação de crista marginal mesial e de crista marginal distal. A cavidade de acesso tem o seu limite mais cervical no ponto de eleição. Então, o profissional vem perpendicular no ponto de eleição, aqui imediatamente abaixo do cíngulo, e a cavidade é desse ponto de eleição para a incisal. O profissional vem tirando para a incisal aqui, vai desgastando até que não tenha mais teto aqui. Ele pode aferir isso com o explorador angulado. O explorador número 5, na sua extremidade angulada, ele pode tentar engastar a extremidade angulada para ver se tem alguma retenção. A boa cavidade é aquela que fica expulsiva para a parte mais externa, ela fica bastante lisa, não retentiva e ela obedece, ela copia, ela é a reprodução fidedigna da anatomia interna da câmara pulpar. A forma de conveniência, que é aquela forma que é dada à cavidade de acesso e que favorece a realização dos atos operatórios, nesse dente aqui, ou nos dentes anteriores, ela vai ser dada por meio de brocas troncônicas que não tem corte na ponta, de modo a não fazer degraus aqui nas superfícies dentinárias. Essas brocas são colocadas trabalhando nos seus longos eixos, então com essas brocas aqui, nós podemos usar a chamada broca de Batt, nós podemos usar a cepedril, nós podemos usar a LA Axis, todas são brocas que têm desgastes laterais. A gente coloca a broca aqui no interior
no interior do canal radicular, aqui da entrada do canal, e desgasta o ombro, chamado ombro lingual ou palatino, que é um maciço de dentina que está ali sob o cíngulo. Então, quando fazemos isso, nós estamos franqueando o acesso do instrumento endodôntico, nós estamos facilitando a manobra operatória, nós estamos permitindo que o profissional atinja não só o orifício de entrada do canal, mas também as suas partes mais apicais, que é onde estará situado o limite apical ali do comando de trabalho. Ao fazer isso, ao fazer essa forma de conveniência, que é feita por brocas em baixa rotação, brocas, insisto, que tem cortes laterais e não tem corte na ponta. Pode ser qualquer broca, broca de bate, ali a axis, cepedril, enfim, brocas que têm segurança aí no procedimento, né, já que elas não têm extremidade ativa, seus cortes são só laterais, utilizadas em baixa rotação, e nós devemos ter o cuidado de que essa broca desgaste apenas e tão somente aqui o ombro lingual ou palatino e não toque na incisal. A incisal tem que ficar intacta. Nós devemos preservar a incisal. Na sequência, nós procedemos ao acabamento da cavidade. O acabamento nós vamos fazer com essa broca chamada endosê, que também é uma broca que não tem corte na ponta e tem corte lateral, porém ela funciona em alta rotação. Nós vamos trabalhar com ela em todo o perímetro da cavidade, aqui em toda a volta da cavidade, e aqui na incisal nós vamos trabalhar com ela oblíqua, nós vamos trabalhar em toda a volta. Essa broca, pelo fato dela ser troncônica, quando a gente faz esse movimento no perímetro aqui, a consequência do uso dessa broca aqui no perímetro da cavidade é que, pelo fato de ela ser uma broca troncônica sem corte na ponta, ela vai fazer com que essas paredes circundantes elas fiquem expulsivas na direção mais exterior da cavidade, aqui na direção do ângulo cavo superficial, e ao trabalhar com ela oblíqua, ela vai alisar aqui a parte incisal da cavidade e também vai preservar a borda incisal do dente. Insistimos, borda incisal, crista marginal mesial, crista marginal distal e cíngulo são áreas que não sofrem desgaste. São áreas de preservação, são áreas aqui, no caso, as cristas marginais e o cíngulo são áreas de reforço do dente, e a incisal, embora não seja de reforço, é uma área fundamental em termos de importância estética. Aqui uma demonstração do que vem a ser o ombro lingual ou palatino, aqui nós temos o cíngulo, olha, essa é uma broca LA axis também troncônica, agindo aqui com o seu longo eixo no interior do canal radicular. Ela é utilizada em baixa rotação, em movimentos no longo eixo aqui da broca, né, para desgastar essa região do ombro lingual aqui, ou palatino, fazendo com que o profissional tenha acesso ao forame de entrada do canal radicular e às partes mais profundas. Importante observar, trabalhar com a broca obliquamente para que a incisal não sofra nenhum tipo de desgaste. Aqui nós temos uma outra visão de como se vai utilizar a broca endosê para acabamento. Vejam, ela não tem corte na ponta, ela é usada em alta rotação, corta bastante, mas ela faz com que a gente consiga superfícies expulsivas e lisas. Então nós vamos trabalhar aqui em parede mesial e distal aqui, e na parede próxima ao cíngulo, com ela perpendicular ao longo eixo, e na borda incisal, aqui na parte incisal da cavidade, nós vamos trabalhar com ela oblíqua, respeitando aqui a incisal do dente, de modo que fique intacta. Aqui essa é a região da incisal que nós vamos respeitar. Repetindo, vamos trabalhar aqui nas paredes circundantes perpendicular ao longo eixo e na borda incisal com a broca oblíqua, evitando que ela toque a parte incisal do dente. Então, uma vez acabada a cavidade, nós teremos aqui o desgaste do ombro lingual ou palatino, nós teremos paredes retas, paredes lisas e expulsivas para fora, para a direção do ângulo cavo superficial. O formato final da cavidade é um formato triangular, de ângulos arredondados e de base voltada para a incisal. Por que o formato
da cavidade de acesso nos incisivos é triangular, porque a câmara pulpar tem a mesma forma. Dissemos, a cavidade de acesso é a reprodução externa da anatomia topográfica interna da câmara pulpar. Ora, se a câmara pulpar nos incisivos superiores ela é triangular, de cantos arredondados e de base incisal, assim será o formato final da cavidade. Aqui é o orifício de entrada do canal radicular, com o ombro lingual ou palatino já desgastado. Aqui uma representação do formato final da cavidade. Para que se tenha ilustração, aqui seria o contorno da face palatina, do incisivo, e aqui demonstrando que o formato final da cavidade guarda proporcionalidade com o contorno da face. Conforme dissemos, triangular de base para incisal, porque igual forma assiste aqui a coroa, e a anatomia interna nada mais é do que uma reprodução do contorno topográfico externo aqui da face. O cuidado que se deve ter ao elaborar essas cavidades de acesso é não desgastar demais, manter aqui paredes lisas, expulsivas aqui para a face palatina, demonstração clara de que o símbolo foi preservado, a crista marginal distal, a mesial e a incisal, absolutamente intactas. Aqui uma outra visão demonstrando aqui o desgaste do ombro palatino ou lingual, aqui a dentina ali que fica abaixo do símbolo, é importante remover com aquelas brocas de baixa rotação que tem desgaste lateral, de modo que elas removam apenas e tão somente o ombro aqui, a superfície dentinária, e não provoquem o aumento injustificado da cavidade de acesso. Então está aqui a proporção da cavidade com a face e vejam que o formato final da cavidade ele reproduz fielmente o contorno da face, demonstrando claramente que a anatomia interna é a cópia para o interior do dente do contorno topográfico externo da coroa. Nós devemos pesquisar sempre a existência de tetos, tanto na incisal quanto nas laterais aqui, porque retenção nessas áreas significa retenção de material contaminado, retenção de material que pode futuramente provocar o escurecimento do dente submetido ao tratamento endodôntico, o que vai reforçar aquela crença de que dente tratado endodonticamente ele escurece, o que não é verdade. Na realidade, se a cavidade de acesso é feita com boa técnica e as manobras posteriores também seguem os preceitos da boa endodontia, não haverá alteração alguma da cor do elemento dental. Outro cuidado que se deve ter é quando se está procurando cair no vazio, não tocar na parede vestibular. O toque na parede vestibular fará com que essa parede fique muito mais fina e, por transparência, ela pode causar algum inconveniente estético no dente submetido ao tratamento. Assim, para nós, quando estamos realizando a cavidade de acesso, nós devemos evitar, tanto quanto possível, o desgaste da incisal e o desgaste da parede vestibular, aqui, que seria o fundo da cavidade de acesso. Qual que seria a broca que seria utilizada para fazer a cavidade de acesso? Ora, a broca indicada é uma broca esférica, porque ela não vai formar degraus e é uma broca carbide tocada em alta rotação. Outra questão que surge é o tamanho da broca. Nós devemos pegar uma broca que seja compatível com o tamanho do dente no qual nós estamos intervindo. O critério de escolha da broca é a broca esférica. O tamanho da broca tem que ser uma broca compatível com o tamanho da coroa em que se está intervindo. Um outro erro comum, mas que pode acontecer, é o fato de o operador, quando ele está fazendo o desgaste para cair no vazio, ele não sentir a queda no vazio e tocar a parede vestibular e continuar o desgaste até que haja aqui a ruptura da parede vestibular da coroa. Aqui nós temos, então, a demonstração do orifício de entrada na face palatina do incisivo e o orifício aqui do erro na face vestibular. Percebam que o orifício de entrada é bastante grande,
o operador não sentiu a queda no vazio e provocou aqui a ruptura da parede vestibular do elemento dental. E aqui está a demonstração da importância de se trabalhar com a broca perpendicular ao longo eixo e não à face palatina. Se a broca fosse perpendicular à face palatina, essa perfuração aqui, ela estaria aqui próximo da linha melo-sementária, um pouco mais para cimento, um pouco mais para esmalte, dependeria aí de como o profissional inclinasse a broca, mas uma perfuração nessa região cervical seria muito mais inconveniente do que a perfuração onde ela efetivamente ocorreu. Por fim, a limpeza e antisepsia de cavidade, que é feita mediante procedimentos de irrigação e aspiração, e essa limpeza e antisepsia ela é feita com a finalidade, como já dissemos, de remover corpo estranho, de remover tecido dentário desgastado, às vezes material restaurador pulverizado, enfim. Na realidade, o que se quer é evitar que corpos estranhos, contaminados ou não, caiam no interior do canal radicular. Como dissemos, limpeza e antisepsia são feitas por manobras de irrigação e aspiração. Então, o operador ele vem com uma cânula aqui bastante fina, ele coloca no interior da cavidade, ele lava essa cavidade e com uma cânula de aspiração ele aspira o líquido depositado. Normalmente esse líquido é uma solução halogenada. Agora falaremos um pouco sobre o incisivo lateral superior, que também tem comprimento médio de 23 milímetros, inclinação distal de 5 graus, para a palatina de 20. Evidentemente que essas inclinações elas estão relacionadas com o dente em posicionamento no arco, número de canais 1 e 2. O formato do canal também cônico piramidal, e nesse dente nós temos aqui uma grande incidência de quase 50% de inclinação distal da extremidade apical da sua raiz. Nós temos aqui essa inclinação distal aqui, que normalmente é um fator de dificuldade bastante grande que leva o profissional a ter bastante atenção, ter muita atenção quando da manipulação desse tipo de dente aqui, a inclinação distal da extremidade apical, aqui uma visão vestibular, uma visão lingual ou palatina e uma visão aqui mesial. A forma de contorno inicial, relembrando os conhecimentos do capítulo de anatomia, e o mais importante é a lembrança de que a anatomia topográfica interna ela é a cópia para o interior do dente da anatomia topográfica externa. E o conhecimento dessas anatomias, tanto da interna quanto da externa, ou vice-versa, tanto da externa quanto da interna, esse conhecimento é fundamental. A cavidade de acesso nesses dentes ela é feita de igual forma, tanto para o central, incisivo central, quanto para o incisivo lateral. E nós temos agora o canino, né, com o dente bastante comprido, comprimento médio 25 milímetros, inclinação para distal de 6 graus, 17 para a palatina, um canal e uma raiz, embora insistimos, devemos sempre duvidar desses números absolutos, 100% de uma única raiz e um único canal, porque, via de regra, a gente encontra relatos de caso clínico com a incidência de mais um canal. E o profissional diligente é aquele que busca a incidência de um canal a mais, ele só se convence depois de exaustivamente ter pesquisado e não ter encontrado um outro canal radicular. O canal é cônico piramidal, a semelhança do que acontece com a raiz. A raiz é reta, na maioria dos casos, com inclinação vestibular em quase 13% e para distal em 1/3 aí, aproximadamente. Esse dente erupciona por volta de 11, 12 anos e aos 15 anos ele tem a sua risogênese completada. Então está aqui várias fotos de caninos com inclinação, aqui ó, inclinação para lingual, inclinação para vestibular, inclinação para mesial, inclinação para distal, enfim, vários tipos de canino, mostrando e demonstrando que a variação anatômica é bastante grande e que o profissional deve estar ciente, né, dessas variações. O ponto de eleição também é na face lingual, no quadrante central, imediatamente para a incisal do cíngulo, e o canino superior, aí ele tem a particularidade de ter cúspide. Ora, no dente que tem cúspide, nós teremos projeção de câmara pulpar, o chamado corno pulpar.
A presença desse corno fará com que a cavidade tenha aqui a projeção externa desse corno. O formato da cavidade deixa de ser triangular porque ele vai ter aqui, ele não vai ter a base incisal do central e do lateral, do incisivo central e do lateral, ele vai ter aqui um pequeno desgaste, um biquinho aqui, que é devido à presença da cúspide, né? Então, se nós analisarmos, aqui nós temos o incisivo central, triangular de base voltada para incisal, cantos arredondados. Essa figura geométrica foi aqui colocada só para mostrar a diferença dos incisivos central e lateral e do canino. O canino tem a projeção do corno pulpar, que vai fazer com que tenha esse bico aqui no desgaste. Então, o formato final da cavidade no central superior e no incisivo lateral superior está aqui, é triangular, e no canino ele vai ser em forma de ponta de lança. Lógico que com todos os ângulos arredondados, isso aqui é apenas uma representação gráfica, e existem alguns autores que dizem que esse formato de cavidade ele é arredondado, ele é como se fosse uma elipse de longo eixo cérvico-incisal. Aqui encerramos o nosso encontro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.